Palavra, deputada Jandira Fegali. Presidente, eu estou ouvindo aqui as manifestações, eu perdi o iniciozinho da reunião, e, mas eu quero, em primeiro lugar, valorizar muito essas audiências, porque elas têm nos trazido dados muito importantes para a nossa avaliação e até para o nosso desespero, né? Porque tem alguns dados que são passados que eu, ao invés de me tranquilizar, entro em total desespero. Acho que os especialistas que aí entraram, os técnicos, trouxeram projeções muito assustadoras e eu insisto que a gente tem que ouvir aqui também o Comitê Científico do Nordeste, Miguel Nicoleles, que eu já tinha proposto, porque eles também têm modelos e projeções que nós precisamos considerar, modelos feitos, né? Modelos construídos também com matemáticos e com economistas. Acho que isso é importante da gente ouvir. Mas eu fiz questão aqui de entrar, eu tenho reunião agora com o presidente da Câmara, inclusive, fiz questão de entrar porque tem alguns aspectos que estão me chamando a atenção. Primeiro, se o Ministério da Saúde não tem os dados do Rio de Janeiro, já devia estar aqui dentro, não é? Não pode ser assim, eu não tenho nenhum dado, e isso como se fosse algo, tá bom, não tem, pronto. Quer dizer, não pode ser assim. Se o Rio, que tem o segundo maior número de casos do país, o Ministério não controla os dados, o que eu acho estranho, porque tinha reunião com o CONAS, com o CONASEM, os secretários participavam, acho muito estranha. Acho muito estranha essa informação, né, de que o Rio de Janeiro não esteja passando os dados de leitos e de ocupação, etc. Então, eu estou achando isso estranho e acho pior ainda a passividade do Ministério diante dessa constatação, se ela de fato é real. Segundo, a projeção de fato ela precisa considerar a subnotificação. Ontem, o secretário de Estado nos dizia que a base na qual eles estão trabalhando é de 140 mil infectados, considerando 10 a 15 vezes mais o número de pessoas contaminadas no Rio. Como disse o René, como disse o Massuda, os dois disseram, você precisa trabalhar em cima de diagnóstico clínico, isso é fundamental, tem que ter acompanhamento nas casas e nas comunidades para que você possa fazer o diagnóstico e isolamento prévio antes do ponto de chegada aqui ao hospital ou agravamento numa UTI. A testagem, tudo bem que não seja de 100% da população, mas é uma das mais baixas do mundo, então é difícil calcular em cima de falta de informação assim, né? E a capacidade instalada, o Ministério fala de 4.052 leitos, eu não sei se ela está considerando os leitos federais. Os leitos federais até agora não entraram na regulação do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Não tem nenhum leito oferecido à Covid na regulação do Estado do Rio de Janeiro, tendo aqui 7 unidades federais, né? Inclusive 2 institutos, quando o INTO, por exemplo, está completamente parado com uma grande estrutura de fornecimento de leitos e de UTI. Então, assim, a impressão que me dá é que a gente trabalhou permanentemente sem um planejamento real, sem uma articulação real com os estados e municípios, sem uma capacidade real de prever o estouro. Acho que a impressão que eu tenho é que ninguém acreditou que a pandemia era de fato grave, que ela teria um aumento exponencial. E agora a gente está se vendo numa situação em que a aparente estrutura que existe, quer dizer, a que a gente consegue levantar, é uma estrutura com dificuldade de ampliação, porque tem dificuldade de compra, dificuldade de produção de equipamentos, e o próprio Ministério da Economia só entrou em ação com a indústria têxtil 1 mês e meio depois de que já havia sido decretado o estado de calamidade pública. Então, eu acho que é super importante, presidente, que a gente tenha todos esses modelos e projeções, porque a projeção de morte para São Paulo e Rio são assustadoras e é feita em cima de uma subnotificação, de um possível número de casos de contaminação, mas eu acho fundamental que a gente, ao estudar os dados, e principalmente os gráficos do Massuda, que não estão todos aqui, mas acho que a gente precisa ter, que está estudado em cima de dados de saúde pública e dos dados do CONAS e do CONASEMES, a gente consiga, de fato, cobrar das autoridades federais e estaduais ações concretas para defender vida, porque, de fato, a epidemia não é ano que vem, como disse Carmen, ela está agora, e as próximas semanas são absolutamente decisivas. Proponho que a gente discuta a fila única,
mesmo que o sistema privado esteja dificuldade, a gente tem que pensar a fila única e tem que pensar imediatamente em ações que nos façam atravessar isso com o menor número de óbitos possível. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Jandira Fegari. Com a palavra, o deputado Alexandre Padilha. Padilha nos acompanha? Marcelo Padilha? Marcelo. Com a palavra, o deputado Marcelo Ramos. Na sequência, a gente retorna o deputado Alexandre Padilha e depois a deputada Mariana Carvalho. Presidente, relatora, demais deputados, eu até peço desculpas por ser monotemático nessa comissão, só tratar das questões relacionadas ao Amazonas, mesmo que esse não seja o objeto específico dessa audiência pública. Eu quero aqui trazer mais duas